Klein, checando o possível vermelho, tá? Ok, por favor. Ele mantém a perna. Vamos ver se ele mantém a perna. Eu quero Ele pelo mantém a perna. lateral, eu quero pelo 1-2. Aqui é Eu acho que sozinho, ele toca a bola, ele poderia evitar esse contato. Ele mantém a perna estendida. Essa é a análise que a gente tem que fazer. O ponto de contato é suficiente, tem intensidade. Ele mesmo Aí, falou que ok. abriu a A coxa. intensidade é alta. Klein, escuta, Ô, Russo, eu recomendo revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gomes tira a bola e ele não recolhe a perna e continua no movimento e atinge a canela do jogador adversário com uma intensidade alta, tá bom? Eu quero que tu analise. Vamos para ponto de contato primeiro? Nós vamos esperar aí. E com as Nós câmeras... vamos fazer um looping slow por aí Ok. e depois nós vamos pela 2, um looping aí em velocidade normal e depois pela 2, tá bom? Quer velocidade por essa também? Também por essa, tá? Ok. E depois a 2 lateralmente, tá? Lateral, ok. Eu vou dar um zoom nesse ponto, tá? Pra ele, ok? tô chegando na área aqui, tá? Dá um zoom. Ok, Ok. eu vou te mostrar. Esse é o ponto de contato, mas tu tem que analisar a entrada dele se ele tem possibilidade de recolher ou não, ok? Tá, Mantém eu um quero pouquinho, um pouquinho antes. Eu quero um pouquinho antes. Vou te dar aí em slow um pouquinho antes e vou te dar pela 2 também, tá bom? O slow ou o velocidade real? Velocidade normal. Por essa? Força empregada. Velocidade normal agora. E agora eu vou te dar pela 2 o mesmo sistema, tá? Pela Ok. 2. Aí, essa aí que eu quero, devagar. Frame a frame primeiro. Aí. Ok. E agora eu vou te dar uma aberta, tá? Pela 1 aberta. Eu tenho a 5 também aberto, tá? Quer ver a 5? Frame a frame. Slow primeiro. Por essa 1 ou quer Isso pela aí, 5? Slow primeiro. Aí. Quer ver pela 5? Não, slow aí. Perfeito. Deixa eu voltar mais um pouquinho a outra. A outra ele diz a 2? A 2 tu queres? A fechada? Isso. Tá fechada com zoom. Eu Fechada quero com ver zoom. porque esse jogador toca a bola primeiro. Eu quero ver se ele tinha tempo pra recolher essa perna. Ok. Tô te dando a 2 aí. Quer ver a 5, Win? Ok, ele joga a bola. Não quer ver a 5, Se Win? quiser, nós temos a 5 também. Posso mostrar isso? Pode. Quer ver Ok, Vince. Eu vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque Ok. esse jogador chuta a bola e não tem tempo pra tirar esse pé, ok? Ok. Tiro livre direto e cartão amarelo. Número 15, tá? A não expulsão do Gustavo Gomes, qual a sua opinião? Eu acho que o árbitro perdeu o jogo exatamente nessa jogada. E o importante salientar que o árbitro em campo nem falta marcou, né? Olha só, o Gustavo Gomes efetivamente toca na bola, né? Ele tem um toque ali, né? Uma chapada na bola, mas em nenhum momento ele tem uma ação de tentar recolher essa perna. Olha só como a bola já estava distante. Ele toca na bola, a bola bate no pé do Wanderson e ele continua com esse movimento, até vira o pé e atinge com a sola da Tocar chuteira. na bola é um atenuante? Por exemplo, não, tocou na bola, não expulsa? Não é uma atenuante quando a entrada é com força excessiva e com risco de lesionar o adversário. Porque ele toca na bola, o árbitro leva muito em consideração esse toque na bola, quando na sequência o jogador de alguma maneira tenta dar uma recolhida na perna, tenta evitar esse contato, ou está fazendo algum movimento para tentar tirar essa força da disputa. Ele tem um toque na bola, mas na sequência, com a força empregada ali, com a força excessiva, como a regra fala, né? E determina isso como jogo brusco grave, que é quando o jogador excede na força e coloca em risco a integridade do adversário. Ele correu um risco muito grande de lesionar o Wanderson pela força que ele foi apoiado ali. É Tchau. isso, porque olha só, ele toca na bola, mas ele continua com essa perna Não, estendida. o Wanderson lesionou. Não sei o se tempo foi muscular ou disso, mas ele lesionou, ele sai. Já saiu claro. Muscular, né? É, porque Muscular, como ele ele com o impacto que ele recebeu, né, com a sola da chuteira na canela, ele tem aquele movimento ali, acabou firmando Pode ser por isso, a é. perna esquerda, ele saiu, né, reclamando de uma possível lesão no posterior da coxa, mas separa a alavanca, a força, e o Gustavo foi para essa disputa. Você Isso falou é do ponto de cartão vista da vermelho, Deixa eu claro. ouvir os ex-jogadores do ponto de vista do goleiro. O Gustavo Gomes, na opinião de vocês, deixou o pé de propósito? Começar pelo Felipe Melo. Não, termina com ele. Não, de fato, assim, eu tenho certeza que não.
Tenho certeza que o Gustavo Gomes não tem. Deixou jamais de propósito, não não. deixou de propósito. O Gustavo Gomes ser expulso, acho que o juiz errou. Né? Tem que ser coerente, moço. Isso também é ajudar o árbitro. Sabe? Assim, não só quando é contra e vai lá e vai jogar pedra quando erra contra, mas também quando tem alguma situação que fala assim, não, pô, realmente ele errou a nosso favor. Né? Então tem que ter essa coerência também. Agora, eu acho que o árbitro hoje, mais do que esse erro, aí não entra o erro do VAR, porque se o VAR chama para expulsar, seu erro é responsabilidade do árbitro que não expulsou. O árbitro picou o jogo demais, o jogo ficou feio. Um jogo que eu tinha, assim, esperava de ser um jogo assim também como foi Flamengo e Palmeiras, um jogaço, né? Primeiro contra o terceiro colocado. Ficou um jogo feio, porque o árbitro picando o jogo o tempo todo, sabe? O Lucas Silva, que por sinal tá jogando muita bola, o volante do Cruzeiro, capitão, tá jogando muita bola mesmo, parabéns. Ele, quando vai pro intervalo, ele fala, até para esclarecer, ele fala que o VAR, quando chama, é meio que dizendo pro árbitro, é uma jogada para vermelho. Só que o árbitro volta e dá o cartão amarelo pro Gustavo Gomes. O árbitro agiu corretamente nesse sentido? Não necessariamente quando o VAR chama é para dar vermelho? Ou não tinha que dar nada e segue o jogo? De acordo com o protocolo, a revisão deve ser sempre para cartão vermelho. O árbitro não pode chamar para cartão amarelo. Assim, a decisão, nós concordamos aqui que foi uma decisão equivocada de cartão amarelo, mas ele pode. Quando ele vai ao monitor, ele chegou no monitor, a decisão final é dele. Ele pode sair dali só com a falta sem cartão, ele pode sair com a falta e cartão amarelo, e ele pode sair com a falta e cartão vermelho. Ou até não falta, não. Ou até não foi nada, segue o jogo, vou reiniciar com bola ao chão. Isso. A decisão final é dele, mas a correta e apropriada, né, fecho com vocês, era para cartão vermelho. Ele teve personalidade, mas errou. Realmente é muito feio, não aprovo isso não aprovo não. No último dia 23 agora, nessa semana, a CBF, através do presidente Samir Chaudhry, publicou, né, um documento para a criação, determinando a criação de um grupo de trabalho para poder discutir as melhorias para a arbitragem. E nesse documento ele convoca os clubes, as federações, os representantes dos árbitros, pretende também convocar alguns consultores técnicos independentes, com experiência na arbitragem, pessoas com conhecimento do direito esportivo, ou seja, a CBF deu espaço, deu um prazo de 60 dias para que se tenha um fechamento desse trabalho. Até acho um prazo curto, né? Mas talvez em função da mudança do calendário, porque o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 28 de janeiro, mas é um passo importante que a gente espera que saia efetivamente do papel e que se tenha discussões importantes para, quem sabe, num futuro próximo a gente tenha árbitros profissionais apitando no Campeonato Brasileiro. PC, obrigado, viu? Maravilha, boa sequência para vocês. Hoje, hein, PC? Gostosinho hoje, hein? Quem não tava assim, facinho, gostosinho, foi o treinador. Nossa, tava pistola, hein? Eu quero ver. Vamos ver o treinador do Cruzeiro hoje, depois do empate no Allianz Parque. Quase conseguindo a vitória ainda no fim da partida, mas o peso da não expulsão do Gustavo Gomes naquela entrada no Wanderson. O que isso atrapalhou, inclusive, para o decorrer da partida, para o andamento da partida? Eu entrei agora aqui e 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Mas vocês sabem que eu estou tão frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar o peso da satisfação daquilo que eu já vos disse desde o início, que eu vim para o Brasil para usufruir do jogo, para usufruir da emoção, dos torcedores, desta paixão que as pessoas têm pelo futebol. Em relação ao jogo, acho que foi muitas coisas que aconteceram.
Não vale a pena relatar que vocês viram, desde o nosso CAE que tem o lábio todo inchado e não houve paragem de jogo. A qualquer lance da primeira parte estava um jogador do adversário no chão, o árbitro parava o jogo e ia lá assistir. O Fabrício, acho que não fez falta nenhuma. Quem faz falta é o adversário que faça falta. Ele roda, bate-lhe nas pernas. A expulsão, as dualidades de critérios. Eu vi há dias o árbitro contra o Sport, o mesmo árbitro, a expulsar o Rincon por uma situação da mesma forma. Mas dizem-me bem-vindo ao Brasil, mas eu não quero isto para mim, porque eu gosto de controlar o jogo e eu gosto que os jogadores sejam, o papel dos jogadores seja o responsável dos resultados dentro de campo. Eu hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me: mas se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse: não. E eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém. Não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo um conjunto de amadores, enquanto não houver uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem, mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. Vamos? Querem mais alguma pergunta? Acho que melhor acabar por aqui, está bem? Obrigado, pessoal. Vocês que jogaram na Europa, pegou pesado ou mandou a real sobre o futebol brasileiro? Eu acho que ele nos colocou no nosso lugar, do momento que a gente está passando. Eu acho que foi muito coração, e a hora que ele fala que aqui no Brasil não são os jogadores que decidem, né? Dando a entender que os árbitros erram muito, foi muito forte. E ele deu a letra para todo mundo, que é que todo mundo tem que se unir mesmo. Não adianta ele só reclamar quando né, sofre algum erro da arbitragem. Uma das entrevistas mais fortes e mais esclarecedoras do momento. Eu acho que ele tocou nos 3 pontos que realmente nos afastam do melhor cenário possível: arbitragem, gramado e calendário. Todo mundo sabe, né, que é o ponto fraco hoje do futebol brasileiro. O calendário já, pro ano que vem. Melhorou, vai variar, né? melhorou. E ele conhece outras ligas, então ele tem propriedade para falar, né, Isaac? Sim. Ele tem propriedade para falar. Se ele tá falando isso aí, cada um tem uma opinião e um modo de pensar. Agora, ele tá falando isso aí, é porque ele falou, não tem que puxar saco de ninguém. Mas isso é entrevista de coração. Ele não era cruzeiro ali, ele era um cara decepcionado com o momento do futebol brasileiro. Eu acho que tem que encarar assim, as críticas construtivas, né? Existem visões e visões. Pessoas vão ter, de repente, uma visão... não vai entender da forma que eu entendi, como nós entendemos essa entrevista. Eu acho que é uma crítica construtiva. Né? Ele fala de uma maneira bem aberta aquilo que, de fato, devemos melhorar. Então, assim, se eu fosse... O Abel já falou várias vezes. Se eu for presidente da CBF, eu estou anotando aqui o que eu preciso melhorar. Tá com a faca e o queijo na mão para fazer um trabalho inesquecível, o presidente da CBF. Como já começou a fazer. Então, acho que foi uma crítica, e quando a crítica ela é construtiva, de fato, eu entendo como algo muito bom. É uma das pautas, quando o Samir ele assume a CBF, ele já assume com toda a manifestação do torcedor, nossa, da comunicação, dos problemas que o futebol brasileiro enfrenta, né? E aí ele, aos poucos, ele vai colocando em prática o discurso da posse dele como presidente da CBF, né? Então, assim, o calendário ele já corrigiu e eu acho que teve uma aceitação no modo geral. Bom, vamos ouvir Tava curioso para ouvir o homem. Abel Ferreira falando ao vivo no Allianz Parque. O Palmeiras vem numa sequência dos principais jogos do ano, né, entre Libertadores e, por uma coincidência, enfrentando os líderes, né, além do Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Você, de alguma forma, viveu um dilema com relação à escalação, de, às vezes, ter que priorizar ou não priorizar, e muitas vezes isso pode pesar na questão física do seu time? Boa noite, boa pergunta. Eu vivo em dilema desde que cheguei ao Brasil. Ainda agora estava a ouvir o meu conterrâneo, de quem eu admiro, quem eu já trabalhei.
Cheguei a ser a part-time adjunto dele, que eu era treinador da equipa B do Sporting e ele era o treinador principal. Ele disse muito bem que veio para usufruir do futebol brasileiro. Falou de forma dura sobre a arbitragem, sobre o sindicato de jogadores, sobre os gramados, sobre o calendário. Eu quero lhe dizer a ele, ao meu amigo Leonardo Jardim, que isto é algo que eu faço desde o primeiro dia que eu cheguei. Quero lhe dizer a ele que, porque acho que ele realmente falou correto, mas não depende de nós, treinadores. Depende de quem decide tomar decisões difíceis que tornem o futebol brasileiro mais fácil no futuro. E como ele disse muito bem, não é possível um conjunto de amadores, não é por responsabilidade deles, não sei se é só isso, se torná-los profissional ou não, mas é algo que é muito profundo, não é? Quando nós vemos mesmo a própria CBF a ter critérios diferentes para o Ramon Abel e para o Wilton, Sr. Wilton, critérios diferentes, um vai para a jarra, vou congelá-lo e o outro continua a apitar. Portanto, como eu disse, desde que eu cheguei aqui, parece que durante estes 4 ou 5 anos eu andava uma luta sozinho, onde me chamavam sempre chato, reclama de tudo. Espero que vocês ouçam o que o Mr. Leonardo Jardim disse, porque com toda a experiência dele, para onde ele já treinou, é um treinador que eu admiro, e mais que um treinador que eu admiro, é uma pessoa que eu aprendi e que eu gosto dele. O técnico Leonardo Jardim será obrigado a fazer mudanças no time titular do Cruzeiro para o confronto contra o Vitória neste sábado às 16 horas no Mineirão. As alterações são inevitáveis porque o zagueiro Fabrício Bruno foi expulso no empate com o Palmeiras neste domingo no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o defensor argentino Villalba recebeu o 3º cartão amarelo, ficando suspenso para o duelo com a equipe baiana. Fabrício Bruno levou o primeiro amarelo ainda no primeiro tempo e, ao cometer uma falta para interromper um contra-ataque do adversário na etapa final, recebeu o segundo, sendo automaticamente expulso. Já Villalba foi advertido aos 36 minutos ao empurrar o atacante Vitor Roque após a interrupção da jogada, em lance punido pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. O argentino integrava a lista de jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, que também inclui o volante Wallace, o meia Matheus Pereira e o atacante Wanderson, este substituído ainda no primeiro tempo da partida em São Paulo. O técnico Leonardo Jardim também está entre os que correm risco de suspensão. Além dos suspensos, o treinador português continua sem poder contar com 3 atletas que se recuperam no departamento de saúde e performance do clube. O lateral direito Fagner, que fraturou a fíbula da perna direita, o meia Matheus Henrique com 2 costelas quebradas, e o atacante Marquinhos, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!